entre aspas, subvalvar aórtico, parece que o AL1 conseguia, mas faltava realmente um suporte para que ele usasse com o seu perfil alto todo o cálcio ali da região. Já que vocês conseguiam adentrar a cavidade ventricular com um fio longo, passou pela cabeça de vocês de meio que enterrar, por assim dizer, bastante esse fio hidrofílico lá dentro, retirar o AL1 que não cruzava e um catéter mais straight, low profile, por exemplo, um catéter VERT ou um catéter multipurpose, porque recentemente a gente passou por uma experiência de fazer uma TAVR com ATP do membro inferior esquerdo e a dificuldade era parecida, assim, para vencer uma estenose, para dilatar a ilíaca superficial esquerda, a gente tinha muita dificuldade. Com o vertebral 4 frente, a gente conseguia, depois a gente conseguia entregar o catéter à altura da aorta abdominal e assim subir um fio ST1 e, porventura, subir os devices, enfim. Então passou pela cabeça de vocês, porque por essa imagem, por exemplo, vocês estão com um fio dentro da cavidade ventricular esquerda, mas realmente falta um suporte para que o AL1 cruze a válvula e depois vocês entreguem o SAVI-wire e complete a TAVR. Então, nesse momento, o que eu penso é isso. O que eu penso seria isso. O que a gente pensou foi, assim, demorou coisa de 1 hora para tentar acessar a cavidade ventricular e a gente estava ali, a gente no final conseguiu atravessar primeiro com o terumo e, bom, todo mundo conhece o fio, esse suporte, nada. E depois de muito tentar e prevendo que a gente iria ter mais dificuldades na hora de subir a prótese, a gente acabou optando por... Bom, quando ali o SAVI-wire saiu, a gente optou por mudar uma estratégia e tentar escalonar um pouco para ter mais suporte. Então, o que a gente optou foi por utilizar um Lunderquist para tentar endireitar um pouco a válvula, a aorta, para tentar diminuir um pouco da tortuosidade que ela tinha. Então, a gente usou um segundo Lunderquist como um Buddy Wire. E aí, tentamos AL1, JR1, Multipurpose, e só com o MP que a gente conseguiu atingir a cavidade ventricular esquerda. E aí, nesse momento, a gente fez uma primeira pré-dilatação com um balão periférico, um Mustang 820, essa aqui na imagem para vocês. E daí, no segundo momento, a gente usou um balão de pré-dilatação mesmo, um 20x4, e tentamos, na sequência, subir com a Evolute, e não ia para frente. Toda vez que a gente tentava subir os materiais, não tinha suporte, a pressão toda que a gente fazia ficava contra a parede do aneurisma, e mais, sei lá, uns 45 minutos tentando manipular, o fio às vezes fazia um loop dentro do aneurisma, não conseguia passar dessa etapa e a paciente não tinha outras possibilidades de acesso. E aí, de novo, queria perguntar, então a gente no fim conseguiu entrar com o multipurpose no ventrículo, fizemos as 2 pré-dilatações, tentava subir e ainda assim o problema maior aqui era suporte. Queria ouvir a opinião de vocês, o que a gente poderia fazer diferente, o que vocês fariam nesse momento? Michelle, você quer comentar? Nós tivemos também algumas dificuldades parecidas com o que vocês tiveram. Entre o catéter AL1, ele não conseguia adentrar o ventrículo, ainda no movimento lá do cruzamento. O fio ponta reta ele passava e o AL1 não passava. Algumas vezes a gente tentou deixar ele fazendo uma pressão para frente do catéter, retirava-se o fio ponta reta e passava o tradicional 0,35 com a gente moldando na mão, fazendo uma curva em U na ponta, onde a gente conseguiria deitar essa ponta no ápice do ventrículo e ele tem um pouco mais de suporte do que os da ponta reta, né? Ele é bem melhor. E em seguida a gente passava o PIG, geralmente um PIG 5, que ele é mais estreito, então mais fácil de fazer o cruzamento, e a manobra a gente fazia a rotação e empurrar, como se fosse um parafuso. E ele conseguia adentrar para depois trocar para um fio dedicado. Mas para mim aí o problema maior está sendo em todo o trajeto, né? Não é só a válvula em si que complica, né, para vocês. O trajeto Exatamente. Que tem dificultado todo o material. Exato. Fiquei curiosa em que vocês fizeram. A gente tentou... bom, aqui a gente, claro que tem esse e a gente imaginou que depois de fazer essas pré-dilatações, ali a gente já estava com outro fio, com um Safari no ventrículo, a gente imaginou que tirando o componente da estenose,
do obstáculo valvar, a gente pudesse subir os materiais, e mesmo assim não rolou. Ô, Tito, só um adendo. A ponta distal do Centran chegava pelo menos ao meio do aneurisma ou ficava totalmente além do aneurisma? Ele ficava abaixo, porque ele era ficava 28, abaixo. Ficava abaixo. Pois é, exatamente. Até nisso, né? Até nisso você não conseguia, tipo, excluir, por assim dizer, o aneurisma, né? Você ainda navegava, porque tem uma tortuosidade bizarra ilíaco-femoral, perdão pelo barulho, pessoal, tem uma tortuosidade bizarra ilíaco-femoral, e além de tudo ainda você realmente, a tangente da curvatura indo por via transfemoral direita, que vocês escolheram o acesso primário, vocês caíram exatamente nesse vazio aórtico, nessa falta de âncora, que era exatamente onde o aneurisma fusiforme infrarrenal estava, não é isso? Exato. E aí isso tudo acrescenta bastante dificuldade para manipular o material. Para quem nunca mexeu com TAV, às vezes até por um CAT transfemoral, um CAT diagnóstico, uma simples cileangiocoronografia, lembre-se da dificuldade que é para cateterizar, por exemplo, a coronária direita com um catéter JR pre-shaped. É mais ou menos essa dificuldade. Para cateterizar, simplesmente, imagina para entregar um bucket device, um device volumoso, né? Ô, Tito, você tem disponível aí no Canadá uma bainha longa de 60 centímetros? Porque se a gente consegue uma bainha que ultrapassa esse aneurisma, a tortuosidade, o procedimento fica muito mais fácil de ser realizado do que quando a gente não consegue essa bainha muito longa. No Brasil, a gente não tem essa bainha ainda. Tem a dry seal, mas a dry seal não acomoda, né, professor? A dry seal da Gordon não acomoda, né? Não, acho que não chega na horta torácica, né? Não chega lá. Não, aqui a gente tem sim, e foi essa estratégia que a gente acabou utilizando. Então, só depois aqui das duas pré-dilatações, o Safari saiu do ventrículo de novo, a gente não conseguiu colocar, e aí a gente manteve esse Landerquist como Buddy Wire e mudamos o Safari para um Landerquist para ter mais suporte também. E ainda assim não rolou. Então, antes de uma outra bainha, a gente, aqui, como vocês podem ver, a gente estava com um Safari e um Landerquist, o Landerquist de Buddy Wire e o Safari utilizado para o material e tudo mais. E aí não deu, a gente ainda optou por trocar o Safari por um segundo Landerquist e não foi. Bom, para a gente avançar aqui, essa é uma imagem. Bom, aí o que a gente acabou utilizando, como o Dr. Cacheta mencionou, foi uma bainha longa, e que é esse introdutor aqui que a gente utilizou de 68, que é um Gore Dry Seal. E aí vocês podem olha ele aí. Exato. E assim, essa imagem aqui foi no fim já, mas quando a gente introduziu ele até o final, ele chegava até mais aqui na região do arco. Essa imagem só para mostrar. Então aqui vocês podem ver nessa imagem de cima o Gore Dry Seal subindo aqui. E aí, no fim, a gente conseguiu obter o suporte que a gente precisava para liberar esse Evolute aqui, mas em aqui 6, 7 slides foi resumido 2 horas e meia de procedimento, com diversas tentativas para tentar ir passo a passo, né? E aí, deixa eu só passar para o próximo. Então, o que eu destacaria como fatores predisponentes nesse caso, a gente tinha um composto de tortuosidade aórtica severa, a gente tinha aneurisma na aorta abdominal bem volumoso, assim, a nossa área valvar indexada era pequena, era 0,39, e a calcificação de 3.200 nessa paciente, a gente acredita, a gente postula que todos esses fatores combinados tenham sido responsáveis pela dificuldade. E o que a gente aprende aí desse caso foi que, dependendo da tortuosidade, da anatomia do paciente, fazer o procedimento transfemoral pode ser muito mais desafiador. A gente utilizou primeiro um fio extra stiff para tentar diminuir, amenizar essa tortuosidade, como o Buddy Wire, que foi um Landerquist. Nós fizemos a pré-dilatação do ânulo, isso pode também tornar o acesso ao ventrículo esquerdo mais suave, menos desgastante. E aí, por fim, quem acabou salvando o dia foi o Gore Dry Seal, que aí, de fato, isolou o aneurisma e nos ofereceu o suporte e estabilidade que a gente precisava para essa anatomia aí. Se eu não me engano, ele tem 20 French de profile, né, Tito? O Gore Dry Seal. Então, ele é usado em casos assim. Para os procedimentos transpulmonares, às vezes a gente vê o pessoal de fora do Brasil usar bastante, que realmente entrega o device na boca da pulmonar, né? Para fazer TPVR, né? Então seria essa ideia aí.
E é importante que haja um acesso femoral compatível, né, com o Winstrand, né? Essa paciente, felizmente. Perfeito. Bom, eu separei aqui, pessoal, só mais 4, 5 slides rapidinho de dicas que não estão no manual de instrução das próteses, mas principalmente falando de SAPIEN, mas que ajudam, e eu achei legal apresentar até para saber se vocês já conheciam e se vocês também têm alguma outra para acrescentar. Essa é uma dificuldade meio besta quando a gente vai fazer a inserção do angiocil. A gente precisa preparar a pele, às vezes dar um cortezinho, dependendo da anatomia do paciente. E se você for ver o vídeo de instrução, essas imagens eu peguei do vídeo de instrução, então eles recomendam a introdução no paciente, não sei se vocês conseguem ver a ponta da seta dessa forma. E é como se fosse com o bisel para baixo, assim, a gente está entrando com a ponta. Ele está entrando, tipo, paralelo à pele. E a dica que nos deram esses dias foi que se você simplesmente nessa hora de introduzir o angiocil, se você virar ele, entrar com ele ao contrário, você vai entrar na forma como se fosse como um bisel, como a gente funciona, ele navega muito mais fácil, às vezes você não tem aquele problema de, às vezes, dobrar a ponta do angiocil, e aí, então, passa ele de cabeça para baixo, desvira, e aí faz o procedimento normal. Isso daqui, coisa bem bobinha assim, mas que na prática ajudou, gente. Que bom. A outra aqui foi uma dica que eu até compartilhei com o MD. Quando a gente tem uma perfuração coronária distal, a gente tem ali as opções de balão ou stent recoberto, dependendo do diâmetro da artéria, do vaso que você está tratando. Tem a embolização lipídica, pegando gordura da pelve, usando talvez um microcatéter para entregar a gordura o mais próximo possível. E uma dica que veio de um indiano, também tem a opção de usar coils, né, mas é caro, na maioria dos centros eu imagino que seja inacessível. E a complicação não escolhe o centro de acordo com o dinheiro e com o recurso que cada um tem. E essa dica veio de um centro da Índia. Quando eles têm uma perfuração distal e não têm os outros recursos disponíveis, ou eles acabam optando por pegar a ponta do BMW, a ponta mole, a ponta flop dela ali, corta, e através do microcatéter coloca essa ponta que foi cortada no microcatéter e empurra com a outra parte rígida, claro, deixando o microcatéter já próximo da região que você quer entregar o coil, e eles acabam fazendo o tratamento de perfuração distal com uma secção do BMW. Eu nunca tinha ouvido falar disso daí. O MD me disse que é novidade também, eu achei bacana de compartilhar, porque dependendo do lugar que você está, o nervosismo e o desespero é o mesmo, né? E às vezes o paciente está instável, você não quer reverter a anticoagulação no momento, então essa é uma opção que pode ser tentada, que eu deixo de dica para quem quiser testar e depois compartilhar o resultado. Excelente. Falando da SAPIEN, da 3 Ultra, se você tiver com uma dificuldade de cruzar a aorta, uma técnica que alguns operadores compartilharam com a gente foi de usar essa que eles chamam de Snowplow Technique. Snowplow vem disso daqui, que é o carro que eles usam aqui para tirar a neve, então ele tem um bico, e então é um limpa-neve. Então, o que basicamente essa técnica diz é que você poderia colocar aproximadamente 1 ml de insuflar o balão ali onde a prótese está montada, a SAPIEN, com 1 ml, é claro, dependendo do tamanho da tua prótese, simplesmente para que esse balão acomode melhor a entrada, o cruzamento da SAPIEN na aorta. Então, aqui eu só coloquei de lembrete qual que seria o volume que a gente utiliza no balão de cada um dos principais 3 tamanhos aqui, com a área nominal. E eu falei para a gente tomar cuidado para considerar o tamanho, porque se você for colocar 1 ml numa 23, você já está dando 6%, ao passo que numa 29, 1 ml equivale só a 3%. Então, a dica desses operadores é, se você tiver com dificuldade em atravessar e não está querendo forçar muito, vale a pena colocar um pouquinho de 1 ml, meio ml, alguns lugares colocam, meio a 1 ml, não mais do que isso, porque a ideia não é começar a liberar a prótese, é simplesmente mudar um pouco a conformação do balão nessa ponta aqui para ele ficar melhor distribuída na hora de cruzar. Não sei se vocês já tinham ouvido falar, e a gente testou e ajudou. Falando também se você tiver algum leak pós a SAPIEN 3 Ultra, uma coisa que vale a pena esperar, aqui no nosso centro funciona assim. Se a gente está fazendo transcarótido, o ecocardiografista transesofágico, anestésio já fica fazendo transesofágico ao mesmo tempo. E para os casos transfemorais, assim que a válvula é liberada, a técnica em radiologia já está do lado para fazer o ultrassom, para fazer o eco e ver como é que está a gradiente, leak e tudo mais.
E então é uma coisa muito rápida, então não tem uma demora entre liberar a prótese e avaliar se tem leak. E nessa prótese, na Sapien 3 Ultra, é importante a gente lembrar que essa saia externa ela é composta por um tecido que funciona como se fosse uma esponja. Então, ele leva um tempo, claro, a gente está falando de coisa de 2, 3 minutos, para ela ter uma melhor vedação do orifício anular. Então, se você liberou a prótese e ainda tem um leak discreto, ou algum traço discreto, mínimo, seja lá como for, vale a pena esperar alguns minutos e refazer o eco, dar uma olhada de novo, para ver que, às vezes, na maioria das vezes, ele diminui. Claro que se for algo moderado, grande, não vai ser isso daí que vai fazer grande diferença, mas nos casos pequenos, só aguardando alguns momentos, permite com que essa saia externa, como inche um pouquinho e acomode melhor o sangue, faça uma vedação melhor. Também falando de leak pós-Sapien, alguns centros falaram que para leaks não significativos, uma técnica que eles utilizam é o Double Tap Inflation, que é simplesmente usar o mesmo balão da prótese com o mesmo volume e fazer um eco na sequência. Então, liberou a prótese, tem algum refluxo, algum leak discreto, pequeno, pode utilizar de novo essa segunda técnica, e os operadores aí que têm mais experiência dos centros que utilizam principalmente Sapien, reportam que dá diferença, que mesmo utilizando o mesmo balão, o mesmo volume, diminui o leak, utilizando esse Double Tap Inflation. Bom, era isso que eu tinha separado para compartilhar hoje. Queria ouvir o comentário, a opinião de vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição. Excelente, Tito. Obrigado. Com relação ao último comentário que você colocou de insuflar o balão quando existe um leak que precisa ser minimamente corrigido, essa é uma técnica que pode ser utilizada quando a gente não quer fazer um oversize maior, por exemplo. Já estamos no limite superior do oversizing, o paciente tem um seio de valsalva pequeno, o paciente tem um anel muito pequeno, ou um anel ou uma válvula muito calcificada, a gente pode ser um pouco mais conservador em colocar o mesmo balão com o mesmo volume. Mas é uma técnica que pode funcionar mesmo e minimizar o leak paravalvar. Boa. Só um instantinho. Sobre o caso que você até apresentou, você acha, ou alguém aí da plateia, usaria outro tipo de prótese pela flexibilidade de fazer essas curvas, já que você tinha uma grande dificuldade ali na região infrarrenal, além dessa dilatação desse aneurisma? Porque a Evolut ela tem uma navegabilidade um pouco dificultosa ali em curvas, né? Então, esse caso foi feito, a gente fez logo no começo, quando eu cheguei aqui no ano passado, eles ainda estavam usando a X-Pro da Evolut, e concordo com o que você está falando. Mas essa segunda, olhando de trás para frente, né, e colocando agora o caso, essa nova válvula deles, a FX, acho que nos principais consensos entre os operadores aqui que testaram e que utilizam com frequência, é justamente esse problema, eles corrigiram esse problema da stiffness, da navegabilidade do negócio. Então, se a gente usaria alguma outra diferente, se fosse esse paciente, a gente consideraria usar uma Evolut FX, que acho que a gente teria um pouco menos de problema. Mas, assim, eu concordo com o que você está falando, que a Evolut contribuiria por conta dessa questão, assim como a calcificação, mas o problema mais significativo ali era que era uma tortuosidade muito intensa, né? Eu acho que eu não consigo pensar numa outra estratégia para sair desse cenário sem utilizar uma bainha longa para excluir o aneurisma e vencer pelo menos uma metade de tortuosidade ali. Exatamente, essa bainha facilita a escolha de qualquer prótese depois, né? Qualquer prótese, exato. Não dificultaria nenhuma escolha. Eu acho que esse tamanho no Brasil não tem, né, Michele? De 60 e poucos milímetros. Não tem. Então, para a gente essa seria uma dificuldade real aqui, né? Porque a gente não teria um acesso tão facilitado dessa bainha. E ainda mais você falando que não tinha também nenhum outro acesso alternativo, né? Nem transcaval, que o aneurisma é bem na região que costuma fazer essa punção também. Então, seria até um paciente ou inelegível, se em outro centro que não tivesse toda essa disponibilidade, ou um transapical, que também seria um cenário bem ruim hoje em dia.
Talvez a vantagem de usar um autoexpansivo nesse caso pode ter sido o fato do operador prever alguma dificuldade em cruzar com a Sapiens, né? Pelo plano valvar aórtica. Aí era uma encrenca. Ele pode usar várias técnicas, como essa que o Tito citou, de insuflar um pouco o balão, que a gente não pode, só lembrando, né, para os residentes, que a gente não consegue recolher a Sapiens de novo para dentro da bainha e para fora do paciente. Então, se existe alguma dificuldade em cruzar o plano valvar aórtico, a gente tem que resolver o problema de alguma maneira. Ou essa técnica que o Tito citou, de insuflar um pouquinho a pontinha do balão, ou recruzar com barbed wire e pré-dilatar mais com o balão lateral, é uma outra possibilidade, ou que pode ser feito de antemão, é colocar um laço e passar um laço por dentro do Landerquist ou do fio guia Safari ou Confida e subir com o laço junto com a prótese. E a gente, principalmente na aorta horizontalizadas, você puxar o laço de tal forma que a prótese consiga entrar melhor no plano valvar aórtico. Mas essa é uma técnica que você tem que fazer isso já prevendo a dificuldade em cruzar a válvula no plano valvar aórtico. Pode ser com a Sapiens, pode ser com a Evolute, por exemplo, né? Então, mas por isso que eu acho, talvez vocês pensaram no autoexpansível, porque se não fosse possível cruzar a válvula, vocês tinham ainda a possibilidade de retirar a válvula para fora do paciente, né? Exato, então, Sapiens não é possível. Aquela técnica de colocar 1 ml ali, você tem que saber que, tipo, se você não tem outros complicadores ou outros fatores contribuindo para a dificuldade em cruzar a válvula, é só ali mesmo o orifício de entrada, beleza. Porque uma vez que você coloca um pouco de volume, como você estava falando, a prótese não sai mais, ela vai ficar lá. Outro detalhe interessante é com relação a essa tortuosidade na hora da montagem da prótese a Sapiens 3 ou 3 Ultra. Então, a gente sempre procura montar um segmento retilíneo. Se existe muita tortuosidade, suponhamos que você não tivesse como colocar o produtor longo, né? Pode haver dificuldades e atrito na hora da montagem do balão para dentro da prótese com a Sapiens Ultra, por exemplo, e pode ficar não muito bem montada. Eu já passei por uma experiência dessa quando eu fiz um caso de axilar pela tortuosidade, eu tive dificuldade de montar, né, o balão dentro espaço, do stand. O espaço também, a tortuosidade, MD, ela promove um atrito e o balão não se encaixa direito no stand da prótese. Seria uma opção fazer a montagem como se fosse para pulmonar, que aí você vem com ela já montada no balão, né? Também tem aqui na América do Sul, não lembro agora exatamente quem passou agora no Summit recentemente, que também teve uma dificuldade em cruzar a prótese e estava com a Sapiens. Eles não conseguiam tirar do paciente, afinal ela teria que permanecer ali. Uma opção que eles deram foi fazer uma dilatação, uma valvuloplastia aórtica, através da via radial. Então, a prótese mantinha dentro do paciente e eles faziam através da radial. Mas parece ser bem grosseiro, porque o perfil do balão, ele é bem grosseiro depois de insuflado, né? Até mesmo essa extração na radial dá uma certa angústia. Mas dá para ir com 8 frentes, se você pegar um 18/40, por exemplo, não vai ser a pré-dilatação ideal. Mas o 18/40, por cima de um introdutor 8 frente, você consegue ir. E na hora de trazer, muitas vezes você vem trazendo junto, sabe, Mi? Você vem recuando o chifre e o balão at the same time, assim. Você deixa um fio garantindo a perviedade da radial e você traz junto, sabe? Então é uma possibilidade. Não tem como você recolher ele pelo introdutor, né? Você tem que tirar o conjunto, como se fosse balão intraórtico. Exatamente, ele vem trazendo junto, exatamente, perfeito, como se fosse um balão intraórtico. Ele vem trazendo e você garante um fio além da ponta distal do balão, que você está retrieving, né? Só para manter a perviedade. Porque às vezes você traz um pouquinho de endotélio junto, se tiver curva, mas é factível sim fazer BAV via transradial proximal. Eu já botei 8 frentes na radial distal, mas eu não aconselho fazer isso para quem não está acostumado, não. E eu tive que fazer uma trifurcação de tronco, tive que fazer tríce e botei um 8 frentes. Mas eu não aconselho de rotina fazer isso, não. Mas é possível sim. Ótimo. Muito bem.